Recebemos agora, aqui no palco Cidade Viva, o CEO da SafraPay, o Pedro Coutinho, por favor. E terá como debatedor o Guga Schifino, que é diretor de novos negócios da Linkstone, e vão falar sobre como aumentar a produtividade com o uso de soluções digitais. O palco é de vocês. Convido aqui também o líder de conteúdo da Brasel, o José Eduardo, que vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que está aqui. Queria agradecer muito ao Pedro, ao Guga, por participar desse painel. E, mais do que participar do painel, participar com a gente aqui dessa manhã, estar aqui interagindo com todos os outros palestrantes. É um momento muito especial para o nosso setor. Muito bom ter vocês aqui no palco. E a gente vai falar de um tema que acho que todo mundo aqui aprendeu a pensar sobre durante esses períodos difíceis que a gente teve e está tendo, que é a produtividade, como aumentar a eficiência, como aumentar a produtividade no seu bar, no seu restaurante, com soluções digitais. Então, eu queria primeiro passar a palavra para o Pedro, para ele fazer uma introdução, falar um pouquinho do trabalho do SafraPay e falar um pouquinho desse tema, né, como vocês estão enxergando esse desafio que a gente tem hoje tão premente de ser mais produtivo, ser mais eficiente em todos os aspectos da gestão dos nossos negócios. Bom dia. Ouvindo? Bom dia a todos. Bom dia ainda. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Brasel pelo convite. Gostei muito do tema desse ano, na era digital do ser humano. Acredito que ontem à noite a gente teve uma fala muito boa da Geice Diniz, trazendo o tema da fome. Isso traz um pouco, no ambiente, tem um clima político também, como era o jantar de ontem, mas traz um senso de responsabilidade muito grande dentro desse contexto. E o tema digital e ser humano é algo que para mim, é fascinante, né? O Tom deu uma aula aqui para a gente, depois eu vou te fazer uma provocação daqui a pouco, viu, Tom? Mas, obrigado. Eu até mandei uma mensagem para a minha equipe ali, falei, conversar com o varejo é o que você fez. Produzir um vídeo para ensinar varejo, esse é o exemplo de vídeo que a gente ensina, um vídeo didático e de forma. E o Paulo também falou aqui agora há pouco, aqui, que está trazendo para dentro da Brasel, trazendo para dentro do varejo, temas difíceis, que na realidade não são difíceis. À medida que a gente vai colocando, o Tom também comentou isso, vai colocando isso no dia a dia da gente, a gente vai acostumando e vai se aperfeiçoando, né? A gente assistiu uma palestra dessa aqui do Roberto Campos, na verdade não é uma palestra, é uma aula, né? Nos dá também o nível de dificuldade e quais são as produtividades que a gente precisa criar no Brasil, dentro dos nossos negócios, para fazer negócio. Bom, eu estou no Banco Safra há 1 ano e meio. Eu trabalhei 15 anos no Banco Nacional, hoje Itaú. Trabalhei 25 anos no Santander e os últimos 8 anos fui presidente da GetNet. Para mim, um prazer enorme estar fazendo parte da família Safra, uma empresa que tem 180 anos, uma empresa que já ultrapassa a 3ª geração, um banco que está presente em 42 países, e um banco que faz parte da história do Brasil. A SafraPay é uma empresa, eu diria que é uma menina de 5 anos, e eu aprendi também, Tom, em tecnologia, que a melhor tecnologia é a última. E, às vezes, as pessoas perguntam para mim e dizem o seguinte, mas você trabalhou numa empresa de tecnologia, agora voltou aqui para me dizer que a sua tecnologia é melhor? E aí eu respondo com uma frase muito simples. O iPhone 12, o iPhone 11, o iPhone 13, todos são bons. Mas o 14 é melhor. O 15 vai ser melhor do que o 14. Então, tecnologia, sempre a última é a melhor. E aí a gente tem que tomar um cuidado para que o que a gente estiver construindo de tecnologia dentro do nosso negócio, ela seja compatível e seja construtivo. Porque um dono de restaurante, um dono de bar, não tem condições de mudar a sua tecnologia todo dia. Ele precisa ter algo que seja perene, não vai ser, mas que seja fácil e capaz de ser adaptado.
Nesse sentido, o que a gente vem construindo dentro da Safra Pay? A gente construiu um modelo que a gente chama de One Stop Shop, que nada mais é do que, num único lugar, você ter a oportunidade de comprar o serviço e ser atendido por esse serviço. Então, quando eu cheguei na Safra Pay há um ano e meio atrás, eu encontrei uma empresa com uma tecnologia à la iPhone 14, mas que a gente tinha a oportunidade de colocar dentro desse iPhone uma série de apps. Eu tive a oportunidade de almoçar outro dia com o Tom e explicava isso para ele. Colocar uma série de apps dentro desse iPhone, que são apps que estão conectados com o nosso dia a dia. São apps que são modernos. Nesse sentido, a gente acabou o ano passado, ou melhor, em março desse ano, adquirimos uma empresa de tecnologia, que é a Saurus. Ela é uma concorrente da Lynx, ela é uma concorrente da TOTVS, só que a gente tomou a decisão, ao invés dessa empresa estar aberta ao mercado, essa empresa vai trabalhar para os nossos clientes, porque a gente acredita que essa prestação de serviço, esse contato, o on-time, ele precisa acontecer no dia a dia. Então, a Saurus é uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado, temos mais de 15 mil clientes, e que ela faz parte dentro desse conceito do One Stop Shop. E a provocação que eu vou fazer para o Tom aqui, que aí é de verdade uma inovação, a gente assinou uma parceria com a CRM Bônus. CRM Bônus é uma empresa de cashback, é uma empresa de fidelização de clientes. Eles já têm mais de 100 milhões de clientes que já passaram pelo programa dele. Quem quiser ganhar R$50, baixa o app aí agora, que vai ter ganho de R$50 e depois utilizar em mais de 30 lojas que faz parte desse processo, desse modelo de negócio. Mas por que isso é inovador? Porque a Safra Pay, ela é a única empresa que terá uma parceria por 5 anos de exclusividade com a CRM Bônus. Então, o Tom fez uma provocação aqui no final. Obrigado, Tom. Valeu aqui o merchandising. Porque falou, procurem um parceiro que tenha um modelo de negócio. A CRM Bônus tem. E se transacionar numa maquininha da Safra Pay, vai ganhar 25% de vale bônus. Então, se querem um parceiro para buscar aquele LTV que o Tom comentou, a gente pode oferecer isso já de imediato hoje para vocês. Isso é produtividade, isso é fazer com que a rentabilidade aumente. Muito bem. Guga, bem-vindo. Queria também que você fizesse uma breve introdução sobre o tema. Bom dia a todos. Eu tenho que falar em pé aqui, é um problema, senão não vou conseguir. Tipo o Tom ficou segurando até que... expectativa e realidade, né? Obrigado, Paulinho, obrigado, Célio, Zé, pelo convite. Eu fui outro dia fazer uma palestra em Porto Velho e estava do meu lado, Pedro, a Mariana Carvalho, que era a dona do shopping, que estava fazendo o convite. E a hora que eu levantei do restaurante para ir no banheiro, vi a menina que estava nos atendendo conversar com outro atendente, dizer, tu viu quem é que está do lado da dona do shopping, que no caso era eu? Eu digo, porra, estou ficando famoso em Porto Velho, o garçom já me conhece. Aí eu parei para ouvir o que ele ia dizer, disfarçado, assim, atrás dele, o velho da van. Que pariu. Essa coisa, expectativa e realidade, a gente veio com muita alegria aqui. Não vou me estender para falar da Stone ou da Lynx. Quero aproveitar esses 5 minutos de introdução para compartilhar com vocês algo que eu acho que pode ser interessante para o setor de bares e restaurantes nesse momento. A gente estava junto lá na NRA agora, né, o Tom, Célio, o Paulinho, e a gente viu a Michele Corsmo, que é a CEO da NRA, que é o maior evento, né, do setor de food service do mundo ocidental, falar em alto e bom tom que, se o setor realmente não tivesse determinado a se reinventar, a aproveitar dessas ferramentas tecnológicas para fazer com que a sua produtividade seja outra, ele teria muita dificuldade de ser relevante, e é exatamente esse o tema do nosso painel, né? Quais são
as ferramentas tecnológicas ou como usar a tecnologia para incrementar a produtividade desse setor que é tão relevante para fazer com que a sociedade continue sendo algo com bastante capilaridade e bastante diversidade. E aí, a gente teve uma fala também nesse evento da Euromonitor que fala que 30%, Tom vai lembrar disso, ele estava do meu lado, ele anota tudo, 30% da receita dos restaurantes virá de outras fontes de renda que não simplesmente produzir alimentos até 2030. Vou repetir. 30% da venda dos senhores até 2030, daqui a pouco, não virá de produzir alimentos e vender esses alimentos. Hoje é menos de 3% isso no mundo ocidental. Como que isso vai acontecer? E esses 30%, na fala da Euromonitor, representarão mais da metade do lucro da empresa de cada um dos senhores. Aí que a gente vem para o tema tão relevante escolhido para esse painel, né? Como que a tecnologia vai ajudar o meu negócio a faturar mais, a eu lucrar mais, a eu continuar sendo esse provedor de emprego e renda no nosso país. Vou falar duas coisas que eu acho que já deveriam ter sido solucionadas usando tecnologia, porque já estão disponíveis para vocês, e duas coisas que eu acho que deveriam estar no radar, e assim encerro essa introdução. A primeira delas chama-se autoatendimento. É impressionante o impacto do autoatendimento nos negócios de food service e é impressionante como o setor ainda caminha a passos lentos nessa direção. E não é botar um terminal de autoatendimento na frente da sua loja que eu estou falando, mas isso realmente ser usado para se fazer vendas mais relevantes. E, principalmente, esses terminais de autoatendimento sendo usados de forma cooperada dentro das praças de alimentação. A oportunidade aqui é imensa. Nos Estados Unidos, divulga-se que o incremento do ticket médio é 18%. Na Lynx, os clientes que utilizam essa solução, nós estamos falando aí de um universo relevante, dos quase 160 mil lojistas que a gente atende, a gente tem um incremento de 24% no ticket médio daqueles restaurantes, Pedro Hoffman, que utilizam o terminal de autoatendimento. Isso já é efetivamente uma pendência que o setor deveria resolver rapidamente. Delfino lá, mestre do setor, sabe do que eu estou falando. O segundo ponto que eu acho que é pendência, que não é uma tendência que a gente deveria fazer, que também está disponível em solução SaaS, é o ERP Banking. O que é isso? São dezenas de horas gastadas mensalmente pelo operador de food service para operar a parte financeira do seu negócio. Ele olha o ERP de um lado e administra pela conta corrente a sua solução de caixa. Isso é passado. Por esse motivo que a Stone e a Lynx fizeram essa fusão, uma fusão que custou para a Stone mais de 7 bi, justamente para oferecer para esse varejo uma solução de ERP e de banco juntas, onde não tem mais necessidade de um dono de restaurante ou de um franqueado ter qualquer instabilidade no que se refere à conferência de recebíveis, à simplificação de pagamento de conta e a ele analisar o resultado do seu negócio diariamente, com poucos minutos. Isso são dois pontos que eu acho que são uma pendência do setor. E os dois, para concluir, que eu acho que são tendência, tive a sorte aqui de ter uma aula com a Iana da Meta, eu acho que o conversational commerce é algo transformador. Os clientes que a gente tem hoje, que estão usando a inteligência artificial da Lynx, com comando de voz, para colocar o pedido, para voltar o pedido, para ajudar a fazer uma receita, para fazer com que aquela compra seja recorrente, como o Tom demonstrou aqui, é algo muito impactante. E a gente concorda, a inteligência generativa, ela é nova, e isso deveria estar no radar, e a gente definitivamente deveria ter nas nossas soluções de conversação, em especial dentro do WhatsApp, maneira de se relacionar com o cliente com comando de voz. Não estou falando de árvore de decisão de chatbot. Isso é passado, isso é chato, isso é tão chato quanto um QR Code
para ver um PDF de um cardápio. O cliente não quer essas soluções. Agora, a inteligência artificial para conversational commerce é algo transformador e que deveria estar no radar. Aí sim, falo como uma tendência. Por fim, uma segunda tendência que eu acho que vocês deveriam colocar no radar, ela é uma fala do Fábio Viviani, talvez vocês conheçam, é um chefe bastante famoso nos Estados Unidos, e ele traz uma frase que eu acho me marcou muito, que todos deveriam refletir aqui. Todos os restaurantes e bares são uma empresa de marketing com um departamento que faz alimento, que produz alimento. Olha que coisa interessante essa fala. Por que isso é fundamental para cada um de nós? Fazer um bom restaurante, fazer um bom prato, fazer uma boa massa, não é mais algo que faça a diferença. Muitos podem fazer isso. Muitos fazem isso. Cada vez é mais fácil fazer boas coisas com saudabilidade, com entrega de valor. Qual é a grande diferença? É o pessoal saber que o Pepo é algo incrível. E algo incrível não só pelo prato que ele faz, mas pela razão de ele existir. Se a tua marca morresse hoje, quem iria para o velório? Quem choraria se a tua marca deixasse de existir? Para mim, esse é o ponto mais relevante quando a gente fala na era digital, o ser humano. A gente tem uma geração Z que pensa completamente diferente das anteriores. Ela está muito mais preocupada com o final do mundo do que com o final do mês. A gente efetivamente se comunicar com essa nova geração, que já são 2,47 bilhões de pessoas do planeta, já representam mais de 50% da decisão de compra do food service. A gente se comunicar com eles oferecendo um prato que é mais barato ou um programa de recompensa, não faz sentido. Se a tua empresa efetivamente não estiver agregando para o ambiente que a gente está vivendo, não faz sentido. É mais barulho num mundo muito barulhento, quando a gente simplesmente comunica preço, oportunidade, e a gente tem uma geração Z que está ávida por empresas que façam sentido. E a pergunta que eu faço aqui é se o restaurante dos senhores, nesse grande evento, se o restaurante de vocês faz sentido. Eu acho que esse que é a minha segunda, falei de duas coisas que eu acho que são absolutamente pendências, e eu queria, para terminar, pode colocar o slide. Essas duas pendências, óbvio que tem muito mais, mas efetivamente olhar para as oportunidades que esses dois negócios têm, o autoatendimento e o RP Banking. E olha, essas duas são coisas que a gente já deveria ter feito. São pendências. E as duas tendências que eu acho que são fundamentais a gente olhar nesse momento é o conversational commerce e, efetivamente, a gente entender os nossos restaurantes e bares como empresas de marketing. Nesse QR Code, vocês vão ter 4 estudos bastante recentes sobre esses temas que eu falei, óbvio, com muito mais riqueza, não tenho a intenção de, em 5 minutos, exaurir esses temas que a gente considera, né, Célio, como muito relevantes para o setor, mas fiquem à vontade para baixar esses temas, inclusive as tendências, vocês vão encontrar nesse material que está no QR Code. Obrigado. Muito bem. Pedro, o Guga falou bastante, né, de pendências e tendências, e o nosso setor ele viveu, experimentou uma aceleração muito grande durante a pandemia, por precisão, né, em produtividade e eficiência, em temas como delivery, por exemplo, 35% dos restaurantes não faziam delivery até 2020, passaram a fazer por causa da pandemia. Na gestão também, né, passaram a adotar sistemas de PDV, sistemas de gestão de estoque, sistemas variados para poder ganhar produtividade. E isso aconteceu também em pagamentos, né, procurando soluções melhores, para ter mais eficiência, para, por exemplo, tratar, inclusive, com a dificuldade de contratar gente ou de ter gente trabalhando no restaurante naquele momento. Isso tudo são legados da pandemia. Agora, eu acho que a grande dor, uma das grandes dores,
quando você está na frente de um negócio, é como se planejar num mar de informação, num mar de tendências, né? Como se preparar para as tecnologias, como lidar com essa ansiedade mesmo, né? E você, como gestor experiente, como você enxerga isso? Quais são as tendências que você enxerga? E eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente também sobre esse mercado de pagamentos. Então, vou começar pelo final, falando um pouquinho da indústria de pagamentos. Nós estamos falando de uma indústria que, esse ano, deve faturar, deve ter um valor total ao redor de 3,5, 3,6 trilhões de reais, representando aqui 36% do PIB. Isso eu estou dizendo tudo que é meio de pagamentos digitais. A gente viu essa evolução de meios de pagamentos digitais, que isso tem a ver também com produtividade, né? Há 5 anos atrás, a gente não tinha um Pix, o Pix hoje representa 29% de todos os meios de pagamento. Cartões de crédito, que a gente acredita que foi uma transformação nos últimos 10 anos, né? Representando mais de 40% dos gastos das famílias. Cartões de crédito hoje têm uma participação de 46%, em 2012 era 38%. Boletos, né? Aquele que a gente paga todos os dias, era 15%, hoje é 10%. DOCs, que o Roberto comentou aqui, que não tinha intenção de reduzir, mas reduziu bastante, saiu de 21% para 7%. Tudo isso aqui tem a ver com produtividade, tudo isso tem a ver com facilidade. Quando a gente olha, por exemplo, o dinheiro dentro dos estabelecimentos, seguramente vocês devem ter tido uma redução enorme, mas só para postos de gasolina, por exemplo, a gente estava no posto, parava um carro forte para pegar dinheiro. Hoje a gente não vê isso mais, isso acabou. Hoje já existe posto de gasolina dizendo o seguinte: não aceitamos dinheiro. Por que eu estou comentando isso da indústria? Essa indústria fez com que a gente aumentasse o que eu chamo de produtividade invisível. Aquilo que você entrava, eu visitei muitos restaurantes, muitos postos de gasolina e supermercado, você entrava no back-office, lá atrás, tinha lá uma série de fichinhas, continhas todas em elástico, para depois uma pessoa fazendo a contabilidade. Isso é o que a gente chama de produtividade invisível, porque às vezes o dono do restaurante está preocupado lá na produtividade só do salão e na cozinha, mas ele tem 4 funcionários que poderia estar fazendo a conciliação financeira, apertando um botão no computador, e isso não está acontecendo no dia a dia. Hoje a gente viu aqui de manhã se era o seu... Teve uma pergunta, né? Se era o ser humano, a máquina, etc. Eu tenho uma tese que eu já falo isso há bastante tempo. Nós não estamos mais na era do ou, né? Nós estamos na era do e. Então se pergunta o seguinte: dentro do restaurante, quais são as alternativas? O Google aqui falou do autoatendimento. É o autoatendimento, é o app, é o telefone, é o bom atendimento dentro do restaurante, porque nada vai me fazer comprar comida em casa pelo delivery todo dia. Eu, na sexta-feira à noite, aconteça o que acontecer, eu tenho que sair com a minha esposa e jantar fora. É o dia, não tem discussão. Se ela falar, vamos pedir para o delivery, não existe essa mínima possibilidade. Então, a família que no domingo quer sair... Então, nós não estamos no mundo que é do E. Desculpa, do O. Nós estamos no mundo do E. E essa tecnologia que a gente tem que pensar, o Google deu vários exemplos aqui de tecnologia para implementar dentro dos restaurantes, o próprio Tom deu uma aula para nós aqui, a gente tem que pensar em como eu vou criando a multicanalidade, como o conceito de omnichannel dentro dos nossos negócios. E o próprio cliente ele vai se adaptando. Né? Minha esposa, por exemplo, ela olha um produto aqui no celular durante o dia, à noite ela senta na cama, coloca o computador, o laptop no colo e vai comprar. Ela não compra por aqui, ela é chato. Ela acha chato comprar por aqui, ela prefere comprar pelo laptop. E esses canais, essas formas de pagamentos, a distribuição, a logística, tudo isso tem que fazer parte da educação do cliente. E a gente vai educando o cliente com o tempo para que ele use dentro dos nossos restaurantes, dentro dos nossos negócios. Empresas como a nossa, como a do Google, têm a obrigação de levar para vocês. Eu falo isso para a minha equipe todas as sextas-feiras, parte da sua resposta.
Como gestor, toda sexta-feira eu tenho uma reunião com 100 líderes e a gente leva toda sexta o economista. Essa semana, se a equipe estava aqui assistindo a do Roberto Campos, não precisa ter aula do economista essa semana. A gente leva o economista, a gente leva um convidado de fora para quê? Para formar o time, para um motivo. Repertório. Ele tem que sentar com o Tom, que é um dono de uma rede, e ele tem que saber conversar com o Tom no mesmo nível. Ele não pode chegar lá no Tom para falar de maquininha. Maquininha acabou. Ele tem que chegar lá e falar de tecnologia, ele tem que falar de banking, ele tem que falar como é que ele vai ajudar o Tom a fazer o negócio dele crescer. Se eu sou dono de um restaurante, alguém chega no meu restaurante para falar de maquininha, eu falo, não tenho tempo para você. Tem que falar de tecnologia, como é que vai ajudar vocês a crescerem, como é que vai levar produtividade dentro do negócio de vocês. Então, esse conjunto, na minha visão, é isso que vai construir uma produtividade melhor. Dito isso, por último, eu fui conselheiro do Sebrae durante alguns anos em São Paulo. E a gente estudou durante muito tempo no Sebrae por que as empresas, 70% das empresas morriam em até 2 anos, que continuam morrendo. A gente teve, nesse ano de 2022, 23 ou 22, posso estar errado aqui, que eu peguei o dado aqui. Nós tivemos 4 milhões de empresas que nasceram e 2 milhões de empresas que morreram. Mas a gente sabe que essas MEIs e pequenas empresas morrem 70%, já foi maior, morrem em até 2 anos. E as franquias, mais de 80%, vivem até 5 anos. Correto, Tom? É isso, né? Por que é isso? Porque a franquia ela tem um planejamento, ela tem um modelo, ela tem um método, ela tem uma forma de agir que ajuda com que a morte seja postergada, ou às vezes nem ocorra. Eu vi aqui hoje, quando perguntaram quem é dono de restaurante há mais de 10 anos, eu vi vários aqui que levantaram a mão. Só o fato de vocês estarem aqui, para mim, é um exemplo. Vocês estão aqui buscando aprendizado, conhecimento. Isso, para mim, já é isso, talvez, a razão de vocês. Dito isso, no Sebrae, tinha lá o Empretec, e a gente fez uma análise que era o seguinte: as empresas que passavam pelo Empretec tinham o mesmo comportamento de morte das franquias. Agora, passar pelo Empretec dava trabalho? Dava trabalho. Passar pelo Empretec são 5... Quem aqui já fez Empretec? Levanta a mão. Várias pessoas. É duro, não é? São 5 dias, até 11 horas da noite. Eu, quando cuidava do varejo lá da outra casa, eu pedi que todos os regionais e todos os gerentes gerais fizessem o curso do Empretec. Aí o Sebrae ficou bravo comigo. Falou, pô, mas eles não são donos de estabelecimentos, mas eles ajudam os estabelecimentos a crescerem. Então, o planejamento, a gestão e a capacidade de inovar usando a tecnologia ou, vou fazer uma provocação, ou copiando. Esse senhor aqui acabou de dar vários exemplos americanos aqui. Muitos de nós aqui viajamos, vamos lá, copiamos, implementamos nas nossas empresas. E não tem nenhum problema copiar e implementar. Agora, coloca o seu dedo ali, coloca o seu tempero nesse copiar, porque isso é que vai dar a cara de vocês. É isso que vai fazer a diferença no dia a dia e vai fazer com que o negócio cresça com diferencial competitivo. Excelente, Pedro. Só puxando a brasa para a sardinha da Brasel, tá? Trazer um número, a gente vai depois divulgar isso com mais propriedade, mas no nosso setor, o tempo médio de vida é de 3,2 anos. Já ultrapassou, no setor como um todo. Para os associados da Brasel, a gente cresce em 1 ano esse tempo de vida. Vai para 4,2 anos entre os nossos associados. Por quê? Porque informação. Né? E treinamento, né? Vocês têm toda a plataforma de treinamento. Exatamente. Que eu tive a oportunidade de visitar e conhecer. É impressionante o que vocês têm feito para os estabelecimentos. Obrigado. Vamos pegar isso, Guga. Eu queria fazer uma pergunta para você. O Pedro falou de treinamento, né? E uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp foi como que eu crio no meu negócio uma cultura de inovação? Né? Porque o líder, né, o dono do boteco, como diz o Paulinho, né, ele está ansioso por fazer isso, mas ele muitas vezes não sabe como levar isso para os colaboradores dele, e mais do que os colaboradores, todo mundo com quem ele tem relacionamento. Como você cria essa cultura?
Eu acho que a primeira coisa é a gente ter a consciência e a sandália da humildade que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar daqui para frente. Não importa o sucesso que cada um tenha tido, a gente não vai para frente se a gente não voltar a estudar. E eu acho que a cultura de inovação, acho um erro quando as empresas fazem uma área disso. Ah, quem cuida de inovação aqui, quem cuida de tecnologia para isso. Eu acho que isso tem que ser transversal, eu acho que isso tem que estar dentro de cada uma das equipes. Eu acho que a inteligência artificial não é sobre a quantidade de empregos ou a quantidade de estabelecimentos que ela tira do mercado, e sim sobre a baixa empregabilidade que ela dá ao profissional que não usa para trabalhar. Na Estônia, a gente se na entrevista o cara não é minimamente curioso pelo assunto, precisa ser especialista, porque ninguém é, a gente está evitando contratar. Então, eu acho que a inovação tem essa inquietude, essa que talvez seja uma das melhores características do ser humano, em especial quando a gente é muito jovem, que é a curiosidade deveria estar dentro da empresa. Cada elemento da empresa, do porteiro ao presidente, são vendedores, né? E eles deveriam estar com essa inquietude de como que eu me transformo, como que eu me mantenho relevante para as pessoas que eu mais amo, não para a empresa que eu trabalho. E não vai ter condição de conversar com o teu neto ou com o teu filho se tu não tiver a cultura de inovação. Vai ficar dizendo que o bom era soltar pipa ou o bom era andar de carro de rolimã, e não vai entender como é que ele passa o dia inteiro no PS5, e tu vai ser um alienígena, como os nossos pais eram para nós quando o tema era rock and roll, né? Esse menino traz o padre, tem que dar um jeito aqui, porque agora ele passa vendo um disco que a capa é uma cabra sangrando. Esse menino não tem mais jeito. E é um pouco do que a gente, às vezes, tem essa cultura de distância ao novo, né? Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, que cada um de nós, o restauranteiro, em geral, é um cara mais velho, é um cara que é da geração X, da geração Y, ele não está conversando com a geração Z, nem em casa e nem no trabalho. Eu acho que a cultura de inovação, ela dá em cima desse diálogo. Se eu fosse cada um dos senhores, antes de aprovar a próxima campanha de marketing, antes de fazer a próxima contratação, pede opinião de alguém da geração Z e da geração Alfa, o que ela pensa disso. Eu acho que o restauranteiro, em particular, ele tem um distanciamento dessa nova geração. Eu não estou falando isso como crítica a ninguém aqui, veja bem, mas eu acho que essa cultura de inovação a gente teria que trazer e dar um choque de realidade para a gente ter esse unified commerce, né, que vai desde a identificação com o propósito até eu ter a recorrência lá na ponta, algo que tem que conversar com alguém que pensa diferente do que eu penso. Então, eu acho que a cultura de inovação tem que estar efetivamente como uma corrente sanguínea dentro da organização. Deixa eu pegar um gancho aqui. Claro, claro. Eu concordo com o que o Guga está falando, mas eu vou colocar um ponto aqui para vocês refletirem também, que eu pratico nos meus 41 anos de vida financeira. Para mim é o seguinte, é muito importante a gente saber o que vai fazer. Um dono de um restaurante, eu tenho um filho que tem está no agronegócio, e a gente tem uma reunião todo domingo às 5 da tarde. E a principal coisa que eu converso com ele todo domingo é o que não fazer, porque ele é dessa geração. Então, ele chega todos os dias com uma ideia nova. Pum, 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 pum. Só que eu quero saber se a primeira foi entregue. Então, esse tema do planejamento, saber exatamente o que vai fazer, é importante. Mas o mais importante, sabe o que é? É o que não fazer. Eu não vou vender feijoada no meu restaurante. Ponto. Porque vai chegar o cliente lá, puta, mas você não faz feijoada? Não, não faço. Aqui eu não faço feijoada. Lá no Espoleto, lá, você consegue entregar churrasco lá? Não dá. Não dá. Então, saber o que não fazer é importante. E por isso que o plano estratégico, um plano tático e uma boa gestão, ter a capacidade de fazer uma gestão, uma governança, se é semanal, se é mensal, se é diária, melhor ainda.
mas ter uma governança todo o tempo para garantir que a direção está correta. E se inovou, errou, zera rápido. Porque rápido, quanto mais demorar, pior é. Mais dinheiro vai perder. E é isso, né? A verdade é que essa geração que tem muita ansiedade, né, muita pressa, ela também traz muito problema com isso. E é nosso papel da nossa geração, se também é ouvi-los e se adaptar à maneira de eles consumirem, integrar isso, a gente também tem que ajudá-los nessa ansiedade, no que não fazer. Acho que está perfeito esse complemento que o Pedrão trouxe aqui. Gente, chegamos no final da palestra, não vai ter mais tempo de mais perguntas, infelizmente. Queria muito agradecer, Pedro, Guga, acho que foi uma aula para todo mundo, e espero estar com vocês numa próxima aqui. Obrigado. Obrigado, foi uma honra.